Queridos amigos, é uma satisfação muito grande nós continuarmos os nossos estudos das parábolas de Jesus. Que o grande Mestre Jesus continue amparando a todos para a nossa jornada. Nós estamos fazendo este estudo sequencial das parábolas de Jesus, porque, como já o dissemos, Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Portanto, estudar o Evangelho é sempre uma fonte de renovação e nós devemos sempre estudar. Jesus já nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como se Jesus nos dissesse: vem por aqui, siga por este caminho. Esse caminho é melhor, é mais rápido, é menos sofrido. E nós, como confiamos em Jesus, procuramos trilhar esse caminho. Quando Ele nos diz: perdoai, mas não uma vez, não 7, mas 70 vezes 7, é porque este é o caminho mais curto para a nossa evolução. E por isso é que nós temos que conhecer os ensinamentos de Jesus, porque Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele diz: quem quiser me seguir, tome a tua cruz e me acompanhe. Quem quiser me seguir, tome das suas dificuldades, as suas dores e as suas alegrias e me acompanhe. Então, seguir Jesus não significa não ter sofrimento, não ter que passar pelas provações. Seguir Jesus significa que estamos em excelente companhia, estamos com um grande mestre ao nosso lado, para que a gente possa encontrar o caminho da felicidade de uma forma mais objetiva. E no estudo de hoje, nós vamos fazer os comentários da parábola da candeia. É uma interessante parábola que ele fala dos ensinamentos de Jesus. E estes ensinamentos não podem ficar escondidos. Ao contrário, os seus ensinamentos, a Boa Nova, deve ser divulgada pelos 4 cantos. Esta parábola também mostra que, à medida em que nós vamos tendo mais conhecimento, a nossa responsabilidade com a sua divulgação também aumenta. Então, diz assim a passagem bíblica que está registrada em 3 evangelhos: Marcos, Lucas e Mateus. Diz assim a passagem: então, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Para podermos compreender essa palavra, nós temos que relembrar alguns conceitos, porque ela fala de candeia, fala de alqueire, fala de velador. E na parábola, essencialmente, ele fala que ninguém coloca uma candeia acesa debaixo de um alqueire. E Jesus, nas suas parábolas, ele usava elementos da vida cotidiana, dos acontecimentos do dia a dia, e através destas comparações, ele passava os princípios espirituais.
Então, nós vemos Jesus em volta sempre com sementes, com o semeador, comparando a fé com o tamanho do grão de mostarda. Ele fala de trabalhadores da vinha, da ovelha perdida, de pastores, de joio e do trigo. E nesta parábola não é diferente. Ele utiliza de elementos materiais para passar a mensagem espiritual. Ele faz, muitas vezes, comparações com o reino dos céus que nós devemos conquistar. Então, o pano de fundo desta passagem é uma típica casa na Galileia no primeiro século. Como que eram essas casas nesse período? Essas casas eram iluminadas pelas candeias. Candeias, basicamente, era uma pequena vasilha de barro com uma espécie de argola em um dos lados, em que se colocava o azeite nela, na outra extremidade tinha um pavio em que era aceso. Então, as candeias eram as lâmpadas na época de Jesus, que iluminavam as casas. As casas ricas continham mais de uma candeia, que era colocada em vários pontos da residência. A candeia, portanto, simboliza um instrumento de iluminação, cuja chama é alimentada pelo óleo, que abastece e afasta a escuridão. Então, a candeia representa a luz. Ela assemelha-se à candeia, vamos dizer, espiritualmente, a uma mente esclarecida, que quando nós temos o esclarecimento, nós afastamos as trevas. Quando espiritualmente nós somos ignorantes, nós estamos no escuro. Então, a nossa candeia espiritual é o conhecimento, é o saber e a vivência desses conhecimentos. Então, Jesus trabalha utilizando a iluminação material para, durante toda essa passagem, falar da iluminação espiritual, da candeia espiritual, se assim poderíamos dizer. Então, sempre que nós falarmos no estudo de hoje de candeia, nós vamos lembrar do quê? De uma lâmpada, de um lampião, de uma lamparina, de uma vela, de um palito de fósforo, ou seja, de um ponto de luz, seja ele de que tamanho for. Também é falado nesta passagem do alqueire. Alqueire é uma antiga medida para secos e líquidos, que variavam de terra para terra, né? É como se fosse um cesto comum em que se guardava cereais, né? Então, você vai comprar um determinado grão, você fala, dá um alqueire, então ele dava um cesto. Você não fala, dá 1 quilo de tal coisa, você pediria um alqueire. Atualmente, no Brasil, alqueire, quando se fala, está ligado à propriedade rural, a uma extensão, que é 24.200 metros, né? Então, você tem uma chácara, né, de 1, 2 alqueires, mas não é esse sentido que Jesus está falando nesta passagem evangélica. O alqueire aqui seria esse cesto, né, em que se guardava os grãos que se compravam, e praticamente todas as casas tinham. Muitas vezes esse cesto era feito de taquara, de bambu. E o terceiro elemento dessa passagem é um velador, que ele aparece aqui, sobre o qual era colocado esta candeia. O velador tinha diferentes formas, né, diferentes tipos. Muitas vezes era uma concha, né, que ficava em cima de um pilar da casa. Em outras casas era uma prateleira alta. Poderia ser uma pedra saliente em que se colocaria a candeia. E nas casas, né, das pessoas mais ricas, era um luxuoso pedestal de metal, em que no alto desse pedestal se colocava a candeia. E você poderia circular pela casa. Você quer iluminar um quarto, uma casa, você colocava esse pedestal, né, esse velador.
Nas casas mais pobres só tinham uma candeia, mas nas casas mais ricas tinham várias candeias. Então, sempre é a ideia de se colocar a luz na casa no ponto mais alto, porque do ponto mais alto se consegue iluminar todo o ambiente. Você leva a luz para todo o ambiente. E é justamente com essa comparação da luz no alto e a luz escondida é que se trabalham nessa parábola. Mateus diz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Vejam, a luz sempre simbolizando sabedoria, evolução. E Jesus comparava os discípulos às candeias. Por quê? As candeias produziam luz. Através da alimentação com o óleo, se acendia e ela iluminava o ambiente. Assim como os discípulos, que recebiam o conhecimento espiritual da espiritualidade e iluminavam, ou deveriam iluminar, as consciências, levar esse conhecimento para as pessoas. Então, eles seriam verdadeiras candeias espirituais, que levariam, apesar de todas as dificuldades, o conhecimento de Jesus para as pessoas que estavam na ignorância, que estavam no sofrimento. E é interessante que os discípulos levavam a candeia, levavam a luz àquelas mentes que ainda não dispunham de luz, até que estas pessoas aprendessem a cultivar a luz própria. Vejam, enquanto nós não temos o conhecimento, o esclarecimento, nós precisamos muito da ajuda das outras pessoas. Então, sempre vêm as pessoas que vêm iluminar o nosso caminho, como os discípulos de Jesus. Só que com o passar do tempo, com a aquisição dos conhecimentos, nós vamos criando a nossa própria luz, nós vamos acendendo a nossa candeia. Isto chama-se evolução. Olha que coisa bonita. Todos nós que ainda estamos um pouco na ignorância, ou muito na ignorância, depende de cada um, nós podemos, através do conhecimento, através da prática e da vivência cristã, aumentar a nossa luz, aumentar a capacidade da nossa candeia. Um palito de fósforo colocado num quarto escuro ilumina o ambiente. Mas nós podemos deixar de ser um palito de fósforo, passar por uma vela. Já ilumina um pouco mais. Você deixa de ser uma vela, põe um lampião, ilumina mais ainda. E hoje em dia você pode ser uma lâmpada, vai iluminar mais ainda aquele ambiente. É a nossa conquista espiritual, é a nossa evolução. Por isso é que Jesus fala, nós não podemos esconder esse conhecimento espiritual, nós não podemos deixar escondido embaixo do alqueire. Então, se você pegar uma luz, a sua candeia, e tampar com esse cesto, com esse balde, você abafou aquela luz. Ao contrário, Jesus, nós temos que colocar no lugar mais alto. Então, com o conhecimento espiritual, com os conhecimentos da Boa Nova, nós devemos sim colocar num local de destaque na nossa vida. Nós temos que colocar num local que todos possam identificar como nós somos, como nós pensamos, como nós agimos. Enfim, as pessoas possam ler o nosso coração, através das nossas atitudes, através das nossas reações aos diversos acontecimentos na nossa vida. Porque a qualidade da luz vai depender da qualidade do combustível. Para que eu possa melhorar, para que eu possa iluminar mais, eu tenho que ter bons pensamentos, eu tenho que ter boas ações. Diz Mateus em 6:22, a candeia do corpo são os olhos. E realmente, como nós enxergamos o mundo? A beleza e a maldade estão nos olhos de quem a vê. Então, nós não podemos ser só críticos. Como nós estamos olhando o mundo? Como nós estamos posicionando a nossa candeia? Hoje em dia que nós estamos vendo posições radicais na sociedade, intolerância de uma forma generalizada, como é que nós
estamos reagindo a isso? Nós estamos levantando a nossa candeia ou estamos deixando ela escondida embaixo do alqueire? Como nós estamos nos posicionando diante dessa pandemia? Nós nunca vimos tanta gente desencarnar ao mesmo tempo. Nós estamos vendo desespero, sofrimento das pessoas. Como nós levamos o conhecimento espírita? Eu selecionei só um item do Evangelho, no capítulo 2, item 5, é só um parágrafo. Ele diz assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens. Olha, a ideia clara da vida futura. Quando nós sabemos o que ocorre após o nosso desencarne com a morte, nós temos mais confiança, porque nós já sabemos dos acontecimentos. E neste momento em que a morte faz parte do nosso noticiário 24 horas, e são contadas aos milhares, não é as dezenas nem centenas, mas diariamente são milhares de pessoas desencarnando. Como que nós estamos fazendo a nossa candeia clarear no ambiente, na sociedade que nós estamos, levando os ensinamentos de Jesus para acalmar esses corações, para levar a mensagem de fé e esperança, para dar uma ideia clara de como é a vida no mundo espiritual. E muitas vezes nós vemos pessoas tentando converter, tentando doutrinar, catequizar pessoas. As pessoas estão passando por um sofrimento, a preocupação, muitas vezes das pessoas, é trazer para a sua religião, para trazer através do seu meio. E não é este o objetivo de se iluminar a candeia, é levar esclarecimento e não arrebanhar pessoas para qualquer título religioso. Muitas vezes a pessoa faz uma pergunta para nós despejamos o livro dos Espíritos inteiro. Como entender a morte nesse momento? E aí a gente já começamos. Estamos vivendo o momento da transição, é um momento importante, pronto. E aí nós falamos uma série de coisas, quando a pessoa só queria uma orientação clara, uma orientação objetiva daquele momento que ela estava passando, que era a perda de pessoas amadas. Eu vi uma história interessante do padre e do vaqueiro. Existia um padre que ele foi nomeado para uma cidade do interior, e ele chega lá, não conhece muitas pessoas, e marca o seu primeiro sermão. Só que justamente naquele dia ele tem um outro evento grande na cidade, e não vai quase ninguém no seu sermão. Na realidade vai uma pessoa, um vaqueiro. E esse padre então fica em dúvida, eu faço ou não faço o meu sermão? Aí ele chega a esse fiel que está na igreja e pergunta, olha, só estamos eu e você, você acha que eu devo fazer o sermão que eu preparei? Aí aquele fiel responde assim, para o padre, olha, de sermão eu não entendo nada. Eu sou vaqueiro, eu entendo de vaca. Se eu tivesse uma vaca só, eu não deixaria ela sem comida, eu dava comida. Aí aquele padre pensou, falou, eu vou fazer o sermão. Ele me convenceu. Aí o padre vem, começa, faz o sermão, se empolga, e é só aquele fiel ouvindo, ele se empolga, até passa do horário, e capricha, e fala do reino de Deus, termina o sermão. Aí ele vai lá, e aí, meu amigo, gostou do sermão? O vaqueiro diz assim, seu padre, de sermão eu não entendo não, eu entendo é de vaca. Se eu tivesse uma vaca só, eu não dava toda a comida de uma vez, não. E aí, muitas vezes, nós queremos dar muita comida de uma vez. Muita luz cega. Nós temos que dosar os ensinamentos. Quando as pessoas vierem ao nosso encontro, pedindo orientação, pedindo algum esclarecimento, nós temos que procurar nos colocar no lugar dessa pessoa,
tentar entender a sua dificuldade, para que a gente possa responder adequadamente aquilo que ela está necessitando. Não ficar nos omitindo, não querendo doutrinar, mas fazer uma leitura daquele coração. Qual é a necessidade dele naquele instante? Porque nós corremos o risco do contrário, das pessoas que não falam, não compartilham, não dividem o que conhecem. Como antigamente, quando eram feitas as reuniões, não se falava, hoje eu vou num coen, hoje eu vou numa reunião mediúnica. As pessoas falaram com medo. Hoje tem. Você vai hoje, né? As pessoas falavam como que um código, né? Hoje tem reunião, hoje vai lá, eu vou, tal. Agora não. Agora nós podemos falar de forma abertamente. E mesmo assim, as pessoas não divulgam como deveriam divulgar. Muitas vezes nós deixamos a nossa candeia embaixo do alqueire, escondido, né? Lembro-me da história de 2 amigos, em que eles tinham uma afinidade muito grande. E quando eles podiam, estavam juntos, né? Passeavam nos intervalos de trabalho, eles conseguiam se reunir. Eram 2 almas afins, né? 2 jovens que se davam muito bem, que se queriam muito bem. E um deles desencarna. Vai à espiritualidade, não sabia nada da vida espiritual, e na espiritualidade ele é esclarecido, ele recebe orientação da imortalidade, como funciona a comunicação. Só que 6 meses depois morre esse outro amigo, e eles se encontram na espiritualidade. E quando o primeiro encontra, fala, Mário, você aqui, você também morreu. Olha, eu tenho uma coisa importante para lhe contar. A morte não existe. Eu já sabia, diz o outro. Mário, aqui nós reencontramos os nossos amados. Eu também já sabia disso. Tem mais, nós podemos visitar aqueles que ficaram lá na terra. Isso é verdade que você está me falando. Tem mais, Mário. Nós podemos reencarnar, nós teremos nova oportunidade na próxima encarnação, que poderemos continuar os nossos projetos. Exatamente. É isso. Espera aí, diz o amigo. O meu amigo Mário nunca me falou disso. Ele nunca falou que a vida continuava, ele nunca falou que o inferno só existe dentro de nós, ele nunca falou que nós reencontramos os nossos amores, ele nunca falou que nós somos espíritos imortais. Não, você não é meu amigo Mário. O meu amigo Mário teria me falado isso enquanto eu estava caminhando na vida terrestre, porque eu poderia mudar o meu próprio destino. Por isso nós vamos fazer a pergunta. Nós estamos colocando aonde a nossa candeia no nosso dia a dia com os nossos amigos. Segue na passagem que Jesus fala, vós sois a luz do mundo, né? E que resplandeça a vossa luz. Vós sois a luz do mundo, é uma metáfora que Jesus utiliza para mostrar a responsabilidade dos discípulos de Jesus com a divulgação da Boa Nova, com a divulgação das matérias da imortalidade. E quando nós somos a luz do mundo, nós somos a luz do mundo quando nós colocamos à disposição das pessoas, do nosso semelhante, esses nossos conhecimentos. Nós não escondemos aquilo que nós já conquistamos espiritualmente. Quando alguém chega aqui e fala, olha, a coisa está feia, o mundo está perdido, não tem mais jeito. Mas como? Se Jesus falou que nós somos a luz do mundo, quando as pessoas chegam com esses pensamentos derrotistas, negativos, como nós iluminamos a nossa candeia? Nós temos que nos posicionar, pois se nós somos a luz do mundo, nós temos que passar a orientação que Jesus passaria, mostrando a realidade espiritual, a imortalidade da alma, a necessidade da educação do espírito.
e não ficar insistindo em deixar nossa candeia embaixo do alqueire. Muitas vezes nós desperdiçamos talento, nós não aproveitamos aquele momento que a vida nos oferece. Nós temos vários títulos, vários diplomas, mas não dividimos, nós não compartilhamos com os outros. Nós temos medo, às vezes, se eu dividir, eu vou ficar mais pobre. Como nós vamos ficar mais pobres? Na contabilidade divina, dividir é mais. Quanto mais eu compartilho de vida o meu amor, mais amor cresce em mim, mais satisfação, mais crescimento espiritual por auxiliar um semelhante para dominar as nossas más tendências. E cresce também aquele que recebe o nosso amor, porque ele se envolve nessa energia, muda a forma de pensar, se torna uma pessoa melhor. Por isso, nesse instante, nós somos a luz do mundo. E tem gente que não compartilha as coisas com os outros, tem um medo. E nós não podemos deixar a nossa candeia escondida. Nesta pandemia, só um caso que eu estou fazendo, né? É um exemplo pessoal, eu inventei de aprender a fazer pão. Nunca tinha aprendido a fazer pão, mexer com pão, aí inventei de fazer pão. E vai aprender a fazer pão. Fui lá, peguei as receitas, estudei 3 vezes a receita e fui fazer o pão. E no meu primeiro pão, deu errado, né? Mas a receita estava lá. Mas aí puseram aquele pão bonito, né? Fez 3 pão naquela assadeira, cresceu. O que eu fiz? Antes de pôr para o forno, eu catei aquele pão, saí, passei na sala, mostrando para todo mundo. Meu primeiro pão, passei, mostrei. O que aconteceu? Aquele pão murchou. Nem na outra encarnação conseguia fazer crescer aquele pão. Porque na receita ninguém passou o pulo de gato para alguém que era inexperiente. Aí eu fui fazer o segundo pão. Peguei a receita, o pão começou a crescer, falei, não vou passear, não vou querer me esnobar falando que eu fiz um pão bonito, peguei e pus. Mas ninguém me alertou, eu comecei a abrir antes da hora o forno. E quem cozinha já sabe, faz pão, bolo, se você abrir antes da hora o pão, o bolo, o que acontece? E meu segundo teste, não deu certo com o pão. Mas era básico isso aí? Eu não sabia o básico, ninguém me orientou. Então, quando nós pensamos que o conhecimento deve ser levado na candeia, nós vemos hoje que o mundo tem milhões de pessoas que desencarnam todos os dias sem noção da espiritualidade. Não sabem o que vão encontrar no mundo espiritual. Não tem esse conhecimento. São milhões de pessoas no mundo diariamente. Chegam totalmente analfabetos espiritualmente. Como que eu desencarno? A vida continua. Eles não sabem. E para nós espíritas, esse conhecimento é básico da nossa receita. Que espírito não sabe que nós não enterramos espíritos? No cemitério fica o corpo somente. O espírito imortal segue a sua jornada. Qual espírita que não sabe que ele vai ser recebido numa colônia espiritual, numa escola, vai se preparar espiritualmente? Que espírita não sabe que nós somos imortais? Nós espíritas sabemos, é o beabá. Mas para milhões de pessoas, diariamente morrem sem saber. É a receita do bolo, não pode abrir a forno antes da hora, não fique passeando com esse pão. Só que nós não divulgamos, nós temos que divulgar mais. Jesus está pedindo, não segure conhecimento, divulgue. Não é para que as pessoas mudem de religião, é para que as pessoas sejam mais felizes. Nós acabamos de ler aqui, a ideia clara da vida futura muda a forma de nós agirmos nesse mundo, porque nós estamos de passagem, nós estamos temporariamente nessa existência. Por isso a importância de colocarmos sempre a candeia no local mais alto da nossa vida, no local mais alto dos nossos atos, das nossas atitudes. Por isso que nós estamos estudando na Casa Espírita, procurando melhorar a nossa prática mediúnica, procurando nos desdobrar para que a gente encontre esta paz, essa felicidade, a satisfação maior do plano existencial, para que a gente possa, assim, encontrar a luz e levar a luz
Nós somos luzes, vós sois a luz do mundo. E Jesus também diz, né, que nós devemos resplandecer a nossa luz. Então vamos fazer a nossa luz brilhar, de forma que a gente multiplique esse conhecimento, que a gente acalme os corações, que a gente leve a paz, a tranquilidade, primeiramente deixando o nosso exemplo de luz, levando a nossa candeia no mais alto lugar, para que seja aonde for que estivermos, a nossa luz se reflita naquele ambiente. Para que a sua luz brilhe, é preciso desapegar-se de suas sombras. Vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Um dos mais relevantes trabalhos desenvolvidos pela Casa Espírita é o atendimento fraterno. A Casa Espírita, seguindo a bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, deve preocupar-se com o atendimento material, dando assistência às pessoas que nos procuram, mas deve, acima de tudo, levar adiante a preocupação com as pessoas que precisam de atendimento espiritual ou mesmo emocional. A Casa Espírita deve estar preparada para receber essas criaturas, com responsabilidade, fazendo o melhor possível para os seus consulentes. Assim, o voluntário encarregado do atendimento fraterno deverá tatear, procurar saber as causas que provocam os sintomas reclamados pela pessoa que nos procura. Deverá ter em conta, antes de mais nada, que a medicina é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Desta forma, além das causas espirituais, o atendente deverá estar atento às eventuais causas físicas dos problemas dessas criaturas necessitadas. Vou lhes trazer uma situação bem interessante. Quais eram os sintomas de Fábio? Fábio Magalhães trabalhava como engenheiro de software durante o dia e à noite ele fazia parte de uma banda, era baterista. Certa ocasião, quando foi transportar alguns equipamentos mais pesados da banda, sentiu um ligeiro mal-estar. Achou que não era nada. Dali uns dias, aconteceu de novo, até que quase que ele desmaiou e foi amparado por um dos companheiros da banda. Procurou médico, procurou outro médico, procurou clínicas médicas e, infelizmente, o problema de Fábio continuou. As coisas começaram a piorar a ponto de impedir que ele trabalhasse com o grupo e mesmo trabalhasse no seu emprego normal como engenheiro de software. Ele estava já ficando desanimado, porque tomava medicamentos, seguia as recomendações médicas e, mesmo assim, não conseguia melhora alguma. Foi quando a sua atendente doméstica, condoída pela sua situação, chegou para o Fábio e disse, aliás, chegou para a esposa dele e disse, por que a senhora não leva o seu Fábio ao nosso centro espírita? Os médicos espirituais têm feito milagres lá. Embora não espíritas, Fábio e a esposa estavam tão desesperados, desalentados com a situação de Fábio, que foram ao centro espírita.
Será que o Centro Espírita teve condição de ajudar Fábio? Agora nós vamos apresentar 2 hipóteses de atendimento. A primeira hipótese é que quando ele chegou até o centro, foi amparado pela sua auxiliar doméstica e pela sua esposa. Ele entrou vacilante na sala destinada ao atendimento fraterno. Logo foi chamado para uma conversa e um dirigente, ouvindo os sintomas narrados por Fábio, foi logo dizendo assim: meu amigo, o seu problema é mediunidade. Sem mesmo entender o que estava acontecendo, sem saber exatamente o que é essa faculdade, essa sensibilidade, que os espíritas chamam de mediunidade, foi colocado abruptamente junto de um grupo mediúnico para tentar resolver o seu problema. Vamos resumir os acontecimentos. Os problemas de Fábio se agravaram de tal forma que ele precisou ser internado às pressas, com urgência, numa unidade hospitalar, para suprir a falta de oxigênio que o estava levando à morte. Aí vem a pergunta: mediunidade é sinônimo de doença? Quando alguém começa a apresentar algum distúrbio, começa a ter visões, ouvir vozes, produzem-se fenômenos, ou mesmo doenças que vão e que vêm, ou outras perturbações no lar ou no campo de trabalho, logo se deduz que haja ali alguma perturbação supostamente provocada por um espírito, por um desencarnado. Mas essa análise deve ser feita com muito cuidado. No caso de Fábio, infelizmente, pelo fato de apresentar uma mudança repentina de humor, desentendimentos injustificáveis, ideias absurdas sem uma origem definida, ou mesmo, como eu já falei, doenças que aparecem e desaparecem, ou então visões, sons, logo o dirigente vai se apressando sem saber a veracidade desses fatos, taxando-os de origem mediúnica. Temos que ter muito cuidado com isso. A prudência, os princípios fundamentais da doutrina espírita determinam que estas situações têm que ser tratadas com muito cuidado, principalmente nas entrevistas fraternas. No caso do Fábio, o dirigente deu uma boa orientação para ele. Infelizmente, foi uma atitude leviana da parte desse dirigente. A suposta hipótese de mediunidade, infelizmente, é muito frequente para alguns dirigentes desavisados. Centro espírita que se preze jamais deverá abdicar da medicina tradicional. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru mantém um trabalho muito importante chamado TDM, que é o tratamento da depressão através do magnetismo. A condição primeira, sine qua non, para o atendimento dos consulentes, dos pacientes que nos procuram, é que eles não interrompam o tratamento médico, não parem de tomar seus medicamentos. E eventuais modificações de posologia dos medicamentos devem ser feitas sempre com acompanhamento médico. O atendimento do centro espírita deve ser considerado como complementar ao atendimento médico. Nós jamais, espíritas, se nos consideramos bem orientados, jamais podemos abdicar da ciência,
do tratamento médico. Temos casos interessantes, falando em TDM. Depois de um certo tempo de trabalho, de tratamento, alguns consulentes começam a concluir que os seus medicamentos parece que aumentaram de potencialidade e nos procuram. Olha, eu acho que eu tenho que diminuir esse remédio. Depois que eu comecei o tratamento aqui, parece que ele aumentou de potência. Negativo. Volte e converse com o seu médico. E nós temos recebido, inclusive, às vezes, visitas desses médicos que querem saber por que os seus pacientes melhoraram. Tratamentos que, às vezes, demandavam meses, anos, às vezes, são resumidos a alguns meses com o tratamento complementar trazido, oferecido pela doutrina espírita. Essa história de nós colocarmos uma pessoa que supostamente está com sintomas relacionados com a sensibilidade mediúnica é uma coisa muito séria. Allan Kardec passou por esse problema na sua época. Sofreu muitas críticas, porque dirigentes inescrupulosos, ignorantes, passaram a considerar a mediunidade, a manifestação mediúnica, como uma panaceia para todos os males, inclusive para casos de alterações mentais. Kardec precisou implantar uma linha dura, dizendo que, nesses casos, tem que se considerar, sim, a ciência médica, e devem participar, eventualmente, de reuniões mediúnicas, somente pessoas que tenham o mínimo de conhecimento de doutrina espírita. Tanto é que nesta casa, aqui em Bauru, Centro Espírita Amor e Caridade, para que uma pessoa passe a frequentar uma reunião mediúnica, ela tem que fazer um curso daqui da nossa casa, durante um certo tempo, passar por um teste de sensibilidade, para depois começar a participar de uma reunião mediúnica. É claro que existem casos que exigem um tratamento emergencial, eventualmente até a presença do doente numa reunião mediúnica, o que não é recomendável. Num tratamento, por exemplo, de obsessão, não é recomendável que o doente, que a vítima, que o perseguido esteja presente. Enfim, são vários cuidados que se deve adotar para não cairmos nesta situação, nesta primeira hipótese de atendimento de Fábio, que, para nós, deve ser evitada. Vamos agora analisar uma segunda hipótese. Amparado pela esposa e pela sua auxiliar doméstica, Fábio entrou vacilante na sala destinada ao atendimento inicial do centro espírita. Logo, foi chamado pelo dirigente para uma conversa. Assim que tomou conhecimento dos sintomas de Fábio, o atendente perguntou: "Meu caro amigo, você já procurou atendimento médico?" Fábio desfiou o rosário de consultas e exames a que havia sido submetido, sem sucesso. "Vamos fazer o seguinte", disse o dirigente. "Vamos encaminhar o seu nome para o nosso grupo de atendimento, que se reúne enquanto ocorre a palestra doutrinária. Ao final da reunião, você tomará um passe magnético que poderá ajudá-lo." Terminados os trabalhos da noite, Fábio foi procurado pelo mesmo dirigente, que assim orientou: "Meu amigo, os espíritos entenderam que o seu caso é material. Você precisa de atendimento médico adequado. Você já foi a muitos médicos?" "Pois é." Sugeriu um dos nossos participantes, é médico. Sugeriu que você procure um pneumologista
da confiança dele, cujo nome e endereço vou lhe passar agora. Se você permitir, amanhã esse voluntário nosso, que é médico, vai telefonar para o colega passando detalhes do seu caso. Fábio agradeceu e foi no dia seguinte, atrás desse pneumologista indicado pelo voluntário médico do Centro Espírita. No dia seguinte, lá estava Fábio diante do Dr. André, o médico indicado, que ao examinar a radiografia supostamente normal de Fábio, encontrou algo estranho, algo anormal. O pulmão de Fábio tinha uma leve sombra cinzenta, como se coberto por um véu. Facilmente, essa imagem era confundida como se fosse uma superposição de imagens. Aparentemente, o ar que Fábio deveria levar para os pulmões havia sido substituído por um líquido originário de uma inflamação. Por isso que Fábio não conseguia caminhar, não podia, um jovem como ele, não podia caminhar alguns passos sem se cansar, não podia mais trabalhar na banda, porque os seus pulmões estavam comprometidos e, infelizmente, os médicos anteriores não haviam feito o diagnóstico correto. Mas o que teria provocado aquela situação nos pulmões de Fábio? A primeira hipótese levantada foi de substância alérgica. O médico lhe fez várias perguntas para identificar o gatilho das suas crises. Esse deve ser o cuidado do médico. Depois de muitas tentativas, perguntas, chegaram à conclusão que Fábio havia passado a usar um travesseiro recheado de penas que a esposa havia lhe comprado. Aí que ele ligou as coisas. A partir do momento que ele passou a usar aquele travesseiro novo, ele, que dormia de bruços, ficava com o rosto enterrado no travesseiro e ele não sabia que ele tinha alergia àquela substância, uma espécie de óleo que encobre as penas dos animais aquáticos. Essa substância era o gatilho que estava provocando as crises de Fábio. Imediatamente, Dr. André recomendou a substituição do travesseiro e lhe receitou alguns esteroides para diminuir a inflamação. Os remédios trouxeram melhoras imediatas e bastaram algumas noites com o travesseiro novo para que sumissem todos os sintomas de Fábio. Quer dizer, então, que o caso de Fábio não poderia receber o auxílio do Centro Espírita? Calma lá. Desde que bem orientados, dirigentes, atendentes, voluntários do Centro Espírita, recebem a intuição para auxiliar a criatura que procura o Centro Espírita, mesmo que o problema seja eminentemente material, médico. E nós não podemos nos esquecer também, amigos e irmãos, que em algumas situações, quando se dispara uma crise qualquer, se por acaso nós temos algum companheiro, algum espírito que se liga mentalmente à nossa vida, ocorre a sintonia de um espírito doente, não necessariamente um inimigo. Ele pode exacerbar os sintomas médicos, sintomas materiais apresentados pelo doente. Tanto é que algumas pessoas estranham por que uma perturbação espiritual às vezes é resolvida com medicamento. Simplesmente porque a partir do momento, vamos supor, uma pessoa que tenha desmaios, convulsões,
começa a tomar medicamentos anticonvulsivos, ela se sente mais senhora de si, com mais energia, mais forças, e aí ele naturalmente repele a presença de um espírito doente. Mesmo porque ele passa a ter uma sintonia diferente daquela anterior quando estava doente. A doutrina espírita é o porto seguro para o diagnóstico de vários problemas, principalmente os relacionados com a sensibilidade mediúnica. Agora, enganam-se aqueles que precipitadamente, levianamente, acabam por atribuir à mediunidade, à sensibilidade mediúnica, tudo o que acontece de errado com uma pessoa. Podemos correr o risco de uma situação como esta do Fábio, que precisava de tratamento médico. Agora, se depois ele se predispusesse a vir tomar passes, ouvir palestras, aí é uma outra conversa. E mesmo assim, isso deverá partir dele, do doente. O centro espírita jamais deverá tentar fazer proselitismo, isto é, atrair novos frequentadores, simplesmente porque a pessoa está doente. A grande maioria das pessoas atendidas pelo nosso TDM, elas não são espíritas, são atendidas, melhoram, saram, alguns até se interessam pela doutrina espírita, mas espontaneamente, sem que qualquer dirigente faça qualquer chamado ou qualquer tipo de chantagem para que o indivíduo se torne espírita. Isso não faz parte dos princípios fundamentais da doutrina espírita. O próprio Allan Kardec já dizia, se a pessoa está bem com a sua religião, que ela continue com a sua religião. Ela deve continuar com o seu trabalho, com a sua frequência ao templo evangélico, à igreja católica. Agora, se ela se interessa realmente pela doutrina espírita, devemos estar sempre com as portas abertas. Nós queremos encerrar a nossa conversa contando um outro caso. O caso agora de Dona Glória. Dona Glória, desde a sua juventude, desde o limiar da sua puberdade, sofria desmaios, convulsões. E ela, a princípio, esses desmaios eram muito frequentes, exigiam um atendimento médico. Com o surgimento de modernos anticonvulsivos, as crises puderam ser mais controladas, mas não desapareceram. Então, quer dizer que o destino de Glória estava traçado? Ela não poderia ter uma vida normal nunca? Bom, antes de mais nada, nós temos que entender que, mesmo que o médico não seja espírita, ele sempre vai contar com a proteção do alto. Diz André Luiz, no livro Libertação, que se o médico tiver uma boa sintonia, ele vai ter uma boa assistência, ideias, sugestões, encaminhamentos, terá uma destreza maior para o trato da sua cirurgia ou seu trato clínico, porque ele vai contar com a assistência de médicos da espiritualidade. Então, nós temos que ter em conta isso, que os médicos têm uma proteção espiritual especial. E foi nas mãos do Dr. Alexandre que o caso de Dona Glória recebeu o primeiro encaminhamento. O Dr. Alexandre procurou o marido de Dona Glória, dizendo, olha, na minha opinião, a situação que estamos vendo aqui é de, provavelmente, dores, problemas, convulsões, desmaios, sem uma causa física. Os exames que vocês me trouxeram não apontam causa física. Isso me leva a pensar que talvez tenhamos causas espirituais. Do que o senhor está falando, doutor? Então o médico, cuidadosamente,
Passou para o marido de Glória, que, aliás, faça-se justiça, era uma pessoa muito atenta, muito carinhosa, que acompanhava a vida de Glória, procurando minimizar as suas crises, seus achaques. Ele falou: olha, doutor, do que o senhor está falando especificamente? Olha, eu sou espírita, e se vocês tiverem interesse, posso encaminhá-los para um atendimento espiritual. Naquela altura dos acontecimentos, o marido de Dona Glória estava aceitando qualquer coisa. Olha, nós somos católicos, mas já havíamos pensado em procurar ajuda com os espíritas. E foi assim que, vacilantes, adentraram a uma casa espírita. O grupo espírita fraterno Emmanuel entenderam excepcionalmente que o marido de Glória e Glória acompanhassem os trabalhos da noite. Eles haviam colocado o nome de Glória nas vibrações, nas irradiações do centro, e já sabiam que por trás do problema de Glória provavelmente existia um processo obsessivo. E conseguiram uma autorização especial para que Glória e o marido estivessem presentes na reunião que iriam realizar. Isso não é normal, não é recomendável, mas foi uma situação excepcional. Manifestou-se, quando eles estavam ali presentes, o espírito do médico Rosan, um médico espiritual, desencarnado. Ele estava falando em nome da equipe médica que prestava assistência àquela casa espírita. Assim que manifestou-se o espírito, Glória ameaçou a sofrer um outro ataque, uma convulsão. Eu esqueci de falar para vocês que, de vez em quando, Glória expressava-se em outro idioma. E, às vezes, ela assumia características assim, parecidas com animais. Era uma coisa muito séria. Mas, quando ela ameaçou ter uma crise, eis que o mentor espiritual, um gesto dele, e o dirigente, o esclarecedor, foi até Glória, colocou a destra sobre a cabeça dela e as crises foram contidas. Concluiu-se, resumidamente, amigos, que Glória estava sendo objeto de uma perseguição de um indivíduo que ela havia conhecido na velha Toscana. Ela estava se expressando num linguajar meio parecido com o italiano, mas um idioma bem antigo, lá da velha Toscana, lá do século X. Infelizmente, um credor de Glória, lá da velha Toscana, estava ali para alguns ajustes de tristes reminiscências. Qual foi a manifestação do obsessor? Não interfiram em meus negócios. Minha vítima não merece comiseração, e sim justiça. A minha vingança ainda não terminou. Então, claramente, concluiu-se que o caso de Glória era originário de um processo obsessivo. Dirigindo-se ao obsessor, Rostam, o médico espiritual, falou: olha aqui a sua vítima. Ela já não é mais a mesma. Veja o estado em que ela se encontra. Você quer assumir a responsabilidade da morte dela? O espírito se abalou, mas nem tanto. Mas, de repente, aconteceu uma coisa muito importante. O protetor espiritual de Glória conseguiu a presença, naquele local, de uma outra criatura, que assim dirigiu-se ao obsessor: meu querido menino, sou seu pai e vim buscá-lo. Chegou a hora da sua redenção. Sei que sofreu muito, mas sua esposa, situada em casa espiritual, está aguardando a sua presença. Não está na hora de você colocar as suas mágoas nas mãos de Deus?
Foi assim que, partindo desta conversa entre o pai do obsessor e ele, eis que Glória foi finalmente liberta. O dirigente da casa espírita ainda esclareceu para a Glória: olha, nós apenas iniciamos o processo. O seu obsessor realmente foi esclarecido, foi encaminhado para hostes espirituais, mas agora vai depender de você apegar-se a Deus, à sua religião, ao bem, para que você adquira forças, um elo de proteção, de forma que outros espíritos não venham atormentá-la. Porque este aqui realmente foi convencido e foi para a espiritualidade. Glória e o marido saíram dali agradecidos pela ajuda prestada pelo centro espírita. Aquele primeiro dirigente espírita, caros irmãos, não havia dado uma boa orientação lá para Fábio, lembram-se? Mas aqui não. Neste caso, não houve aquela atitude leviana do dirigente, na suposta hipótese de o doente ter sensibilidade mediúnica. Nós temos, portanto, caros irmãos, para encerrar a nossa conversa de hoje, ter em conta que o centro espírita deve estar aparelhado tanto para prestar uma assistência como a de Fábio, encaminhando-o para um médico físico, porque o problema dele era uma doença física, como eventualmente estar preparado para prestar assistência espiritual, no caso de existir efetivamente a perseguição de algum obsessor do passado. Ficamos por aqui. Os bons espíritos sempre estão à nossa disposição. Não há mal, não há oração, não há mal que não seja recepcionado pela espiritualidade e possa receber ajuda da espiritualidade. Nenhuma oração jamais é perdida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Principalmente a casa espírita tem que estar preparada para orientar as pessoas que a procuram, sabendo discernir o problema material do espiritual. E às vezes são os dois problemas. A pessoa precisa de médico e precisa também do passe, precisa ouvir orientações, precisa de leitura, precisa participar de cursos da doutrina espírita. Mas, sem dúvida, temos que ter em conta que o centro espírita precisa estar preparado para todas essas atividades, para todas essas eventualidades. A medicina, a ciência médica, é a misericórdia de Deus em nossas vidas. E, além disso, o passe, a orientação, a palestra, os livros, o aconselhamento, são preciosos elementos para que ocorra a cura definitiva daqueles que procuram a casa espírita. Meu abraço, meu alô para dirigentes de casas espíritas. Façam a caridade, levem cestas básicas, visitem pessoas carentes, mas não deixem de desenvolver o trabalho de assistência espiritual e emocional, usando de forma adequada os instrumentos que a doutrina espírita nos oferece, para que não venhamos a cometer enganos. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe.